Essa semana eu estava buscando em Deus o caminho, e eu lembrei, eu disse, eu preciso voltar a montar o canto da oração, o canto da entrega. Tem um colchonetezinho, onde ajoelha, deita, fica do jeito que quer, uma cadeira e tal. E eu estava encontrando o rumo, e ali quando eu voltei para aquele canto, a mente destravou, o Senhor veio trazendo a luz, os rumos, e veio uma frase na minha cabeça dizendo que Deus quer sempre oferecer mais e nós sempre estamos recebendo pouco. E de repente me veio o texto de Paulo em Efésios capítulo 3, 20 e 21. E esse texto ele clareou tanto, porque ele diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, desde o início da Bíblia, você vai encontrar, do Gênesis ao Apocalipse, Deus oferecendo ao homem infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Deus sempre ofereceu o melhor que Ele tinha ao ser humano. Deus sempre queria cumprir um propósito eterno na terra. E o propósito de Deus era relacionamento, era um encontro com o ser humano. Tanto que Ele fez um jardim, Ele mesmo escolheu o lugar, Ele banhou aquele jardim com rios, e colocou ali as aves, as árvores, os pássaros, os animais, e disse, olha, fiquem aqui, administrem esse jardim. E todos os dias o Senhor os visitava pessoalmente. Todos os dias o Senhor os abençoava. E o Senhor disse, multipliquem, cresçam, multipliquem a terra. Mas eu fico pensando que desde que o pecado veio, Deus não desistiu, Deus apenas estabeleceu os limites. Deus apenas estabeleceu, de hoje em diante vocês serão limitados. De hoje em diante vocês vão comer do suor do seu rosto, mas eu jamais vou desistir de você. Por isso o propósito de Deus é sempre estar em contato conosco. Mas imagine você, todas as vezes que um Deus tão grande, um Deus tão santo, um Deus sustentador de todas as coisas, vem ao meu encontro, é impossível que não haja mudanças radicais dentro de mim. É impossível, porque são duas naturezas diferentes, duas naturezas que estão totalmente opostas. Mas apesar disso, Deus tem infinitamente mais para nos oferecer. Há um cântico que eu gosto, que nós cantamos aqui na igreja, que diz que ó, quão lindo esse nome é. Porque ele tem teologia, ele tem uma clareza da relação de Deus conosco. Diz, no início era a palavra, tudo era sem forma e vazia, mas pela palavra Deus criou. Um com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado nunca vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é. Você canta, você adora. Queridos, todas as vezes que você cantar essa música, nós não deveríamos cantar simplesmente como uma expressão de louvor, mas como uma expressão de adoração, que é diferente. Com uma adoração que é mais do que uma música, mas com reverência, com temor, com tremor, com entrega,
com submissão, dizendo: Deus, lindo é o teu nome, lindo é a tua presença, lindo é o Senhor em nosso meio, lindo é o Senhor em minha vida. Esse texto de Paulo aconteceu numa circunstância bastante complicada. A cidade de Éfeso era uma grande cidade no tempo de Paulo. Era o epicentro da adoração dos deuses gregos e romanos. Conforme o livro de Atos, no capítulo 19, durante 2 anos e alguns meses, Paulo pregou naquela cidade, fez uma grande obra missionária. Paulo esteve ali curando, atendendo pessoas, orando por aqueles que tinham ouvido o Evangelho, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Foi em Éfeso que houve um grande transtorno por conta da mensagem do apóstolo Paulo. Anos depois, Paulo está preso pelas autoridades romanas, e essa carta é uma das cartas da prisão. Essa é uma das cartas que você imagina Paulo fazendo uma oração. Ele diz: olha, eu oro. O contexto vai mostrar que ele estava numa oração, e ele estava orando, dizendo: eu quero que vocês não desistam, porque Deus é infinitamente mais. Deus quer oferecer infinitamente mais. Essa carta aos Efésios é uma carta completa sobre o Evangelho. Essa carta, ela apresenta as mudanças que o Evangelho produz na vida de uma pessoa. Essa carta apresenta exatamente o papel da igreja no mundo, como família de Deus. Essa carta fala daqueles que estavam espiritualmente mortos, mas agora em Jesus você está vivo para a glória de Deus Pai. Essa carta fala do perfil da vida dos cristãos, lá no capítulo 4, 5 e 6. Ela vai falar de que os cristãos agora, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem prostituía não prostitua mais. Ele vai falar sobre o papel do pai, o papel do filho, da esposa, do servo, do patrão. E ele vai ensinar que esse é o papel da igreja nesse mundo perdido, sem Jesus, sem salvação. E era nesse contexto que Paulo, da cadeia, consegue escrever uma pérola como essa, dizendo que Deus é capaz de oferecer infinitamente mais. Querido, Paulo fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas as falsas profecias desse século presente, quando você imagina esse texto infinitamente mais, e eu poderia deixar você sair daqui alegre: Deus vai te dar infinitamente mais dinheiro, Deus vai te dar infinitamente mais riqueza, Deus vai te dar infinitamente mais saúde. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus dará infinitamente mais da sua presença em nós, e é a presença de Deus em nós que vai fazer com essas outras coisas fluam em nossas vidas, em nome de Jesus. É a presença. Pode aplaudir o Senhor, aplaudir bem forte, aplaudi-lo forte, porque é infinitamente mais da presença do Senhor. Mas deixa eu andar no contexto. O contexto no verso 14 até o verso 21, os versos 14 e 15, diz que nós somos da família, a família de toda a terra. Nós somos da família da qual derivam toda a paternidade nos céus e na terra. Meu filho, minha querida, meu irmão, a igreja de Jesus é nominada no Novo Testamento como uma família. A família de Deus, a família que vai sobreviver. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis, e disse: Abraão, sai da tua terra e eu vou abençoar você. Você vai ser pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você.
Quando Paulo fala aqui, que por essa razão, eu estou de joelho, diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família, ou do qual se derivam toda a paternidade. Queria que você agora ficasse no lugar do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta emocionada, fazendo uma oração fervorosa. Paulo está de joelho, mas ele não está lá no aconchego do teu quarto, ele não está lá no meu cantinho de oração confortável, ele não está na tua sala, no teu sofá, ele está numa prisão escura. E os romanos, além de prender, eles também amarravam, eles também deixavam acorrentados e algemados, mas não impedia que o espírito do apóstolo que está solto estivesse curvado diante do Senhor, orando pela igreja de Jesus. Por isso ele diz: eu oro, porque toda a família no céu e na terra vai receber a glória do Senhor. Por isso, queridos irmãos, Deus tem chamado você para fazer parte dessa família. Deus tem chamado você para ser parte dessa oração. Deus tem chamado você para resolver o seu problema de paternidade. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas frequentam as igrejas, elas dão ofertas, dão dízimos, adoram, mas elas têm um vazio entre o seu espírito e o Espírito de Deus, porque ainda há um vazio de paternidade. Você ainda não entendeu um pai que se relaciona com você, você ainda não entrou na profundidade dessa paternidade da qual você foi chamado. Por isso a igreja é uma família que tem problemas, uma família que não é perfeita. Ela não é um lugar onde você diga não há problema, mas ela é um lugar da presença de Deus. É um lugar onde o Espírito Santo habita, é um lugar onde cada um de nós tem que experimentar dentro de você essa presença pela qual o apóstolo Paulo está orando aqui nesse local. Por isso o mais de Deus vai se manifestar quando eu estou envolvido na família de Deus. Deus não quer cristãos ermitãos, Deus não quer cristãos isolados, Deus não quer cristãos. Hoje há uma grande gama de pessoas que estão comendo migalhas pela internet, que estão escolhendo aquilo que você quer ouvir, mas quando você faz parte da igreja, você ouve aquilo que Deus quer que você ouça, não aquilo que você quer ouvir, em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui esta noite, porque Ele queria que você entendesse que você é parte da família de Deus. Você é parte da família de Deus. Você não é um assistente de congregação. Ou você entra nesse veio da família, ou você vai ficar perdido no vazio entre a religiosidade e a presença. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, está no verso 16. E isso tem a ver com propósito. Diga comigo, propósito. Quando eu entendo o propósito de Deus, eu cresço. O texto diz: eu oro. Essa oração foi longa, eu imagino que ele orou a noite toda. Se eu estou orando por vocês, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Ei, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo que o nosso Deus é um Deus de riquezas, de maravilhas, de sustento. É um Deus que tem o melhor para cada um de nós. Mas Ele está dizendo: eu oro para que Ele encha o seu íntimo, o seu coração. Meu querido, talvez você ainda não rompeu, porque o seu coração ainda não está cheio da presença, o seu coração ainda não explodiu da presença desse Espírito do Senhor, que Ele quer que aflore dentro de você. É por isso que você ainda está travado no nível da religiosidade, mas o Senhor quer que o seu íntimo seja cheio da graça de Deus. Há 3 degraus do nosso crescimento no propósito de Deus. Deus, quando chama alguém, e quando Ele chama,
Ele chama por uma conversão. Diga comigo, conversão. A conversão a Jesus é uma mudança de 360 graus. Se você se converteu e mudou apenas 50%, ainda falta a metade. Se você se converteu, mas você não consegue ainda se libertar de coisas do seu passado, dos quartos escuros do seu passado, é porque você ainda não experimentou a graça completa de Deus. Deus não dá o seu Espírito pela metade. Ele é sem limite, já ouvimos esta noite. Ninguém recebe o Espírito Santo por porções. A Bíblia diz que no dia que você se converte, algo extraordinário acontece com você. Algo surreal vai acontecer com você. Algo que você jamais esquecerá. Você já pensou como foi o dia em que o Senhor encheu o teu íntimo com o poder do seu Espírito? Recentemente eu anotei umas datas importantes na minha vida. Se eu esquecer, eu vou entrar na religiosidade. Eu disse, quando foi que eu me batizei? Rapaz, faz tanto tempo. E eu fui atrás e achei o meu certificado de batismo, de datas importantes do pastor Milton. Então, se eu morrer essa semana, tem no meu diário lá, datas importantes do pastor Milton. O dia do batismo. Segunda data importante, o dia do casamento. Está lá. Eita glória! E eu fui me lembrando dessas coisas. Queridos, quando Deus te chama, o dia da tua conversão é tão mais importante do que as datas do seu dia a dia. Você já experimentou esquecer o dia do aniversário da tua mulher? Meu Deus, os homens já fizeram assim. É uma semana de bico, esqueceu. O dia do casamento, outra data, elas esperam ansiosamente. Mas você, o dia que Jesus te alcançou, o dia que Jesus te batizou, o dia que o Espírito Santo encheu o teu coração, parece que você nem tchum para o Espírito Santo de Deus. E o Senhor está nessa noite dizendo, eu trouxe você aqui, porque eu quero que você relembre das grandes coisas que eu tenho feito na sua vida, porque o teu casamento só é abençoado se antes o Espírito Santo ungir a tua vida, porque as tuas finanças só é abençoada se antes o teu coração estiver cheio da graça de Deus. Os teus filhos só serão bênçãos se antes o teu íntimo estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer abençoar você, mas antes Ele está dizendo, eu oro, diz o apóstolo, para que as riquezas do Senhor venham sobre você e o teu coração seja intimamente cheio da graça do Senhor. 3 degrauzinhos para você crescer no propósito de Deus. Primeiro, quando eu me converto, um dos grandes desejos do meu coração é servir. O degrau base da vida do cristão é servir. A maioria das igrejas traz as pessoas e diz, você vai receber. O cristianismo é diferente. Deus já deu tudo que Ele tinha, mandou seu filho, e Ele diz, agora você tem que dar o seu melhor, dar a sua vida, a sua fé, o seu coração, a sua alma deve ser entregue ao Senhor. Por isso o evangelho de verdade, não é tanto o que eu recebo, mas é o quanto eu dou ao Senhor, a minha fé, o meu coração. Mas a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu me entrego, mais eu recebo infinitamente mais do Senhor. Você já descobriu qual é a sua área de serviço? Deus não te chamou para cá só para vir aos domingos. Você precisa acordar e dizer, Espírito Santo, eu quero servir, eu quero fazer algo que eu possa crescer. E todo crente que cresce, ele serve em nome de Jesus. Eu disse hoje de manhã, que domingo passado, o retiro, aquele batalhão de pessoas que estavam aqui na frente, eles ficam muito mexidos, não tanto pelas palestras que nós fazemos ininterruptamente, palestras muito fortes, muito ungidas, mas uma das coisas que mais mexe com eles,
é ver o tanto de pessoas que estão servindo a eles. Pessoas que deixaram suas casas e ficam limpando o banheiro. Pessoas que deixaram suas casas e ficam na cozinha fazendo comida gostosa. Pessoas que estão ali para tirar o prato que eles comem da mesa. Isso é resultado de uma ação do Espírito Santo que entrou no coração das pessoas, e a primeira atitude que elas têm é servir. Recentemente nós fomos a Igarapé-Açu. Ali está a fisioterapeuta levando 9 discípulos fisioterapeutas para atender pessoas, por causa de uma missão de serviço, por causa de uma missão de obediência, por causa de uma urgência de ver as pessoas sendo alcançadas de uma forma ou de outra pelo Evangelho de Jesus. Você quer crescer? Então sirva ao próximo, sirva na sua comunidade, sirva na igreja, sirva a sua família, sirva a sua vizinhança. Faça algo que demonstre que você tem dentro de você um espírito diferente, o Espírito Santo de Deus. O primeiro degrau é servir. O segundo degrau é a obediência. Diga comigo, obediência. Queridos, há um chavão ou um mandamento nessa igreja: obediência gera bênção. Diga comigo, obediência gera bênção. Quando eu obedeço ao Espírito Santo, quando eu obedeço à palavra, acontece a palavra de Jesus em Mateus 6: todas as coisas vão sendo acrescentadas. O problema nosso é que nós ficamos tão limitados, nós ficamos fora dos degraus do crescimento, nós ficamos só no nível da religião, no corredor da religião. Mas quando nós entramos no degrau do crescimento, no serviço, na obediência, nós começamos a ser uma pessoa que tem utilidade para o reino de Deus. E o último degrau, entre outros, mas esses 3 eu apenas selecionei, é o degrau da vida de santidade, a vida de arrependimento, a vida de consagração, a vida de entrega. Deus tem chamado você, meu irmão, para viver de acordo com o papel do Espírito Santo, com o papel do que o Senhor te chamou. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não é perfeição, santidade é entrega, santidade é busca, santidade é cada dia a capacidade que eu tenho de confessar os meus pecados. Isso é santidade, é a capacidade de voltar e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Mas a oração de Paulo não parou aí. Você cresce no propósito, mas você cresce quando você alcança, nos versos 17 a 19, quando você alcança a plenitude da presença do Senhor. Ele diz: meus irmãos, eu oro para que o Cristo habite em vocês. Presença. Cristo habita em você. Você que está aqui hoje à noite, você, em nome de Jesus, não deixe que a sua vida seja uma vida sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus. Isso aqui é a plenitude da presença. Ele diz: eu oro para que vocês entendam altura, largura, comprimento, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento. A Bíblia diz, queridos, que a palavra, o conhecimento do Senhor é além do nosso. Por isso Isaías diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E é por isso que ele diz: eu quero que vocês se aprofundem nesse mistério.
Por isso nós precisamos entender que não é a minha religião, é a minha entrega, é a presença de Deus dentro de mim que vai me fazer entender além do meu intelecto, além daquilo que eu quero, mas é a presença do Senhor. Deus está querendo oferecer infinitamente mais para você nesta noite. No Velho Testamento, como era o culto do Velho Testamento? Era um culto externo, era um culto que era baseado em sacrifício de animais, era um ritual. Vocês vinham todos para o culto trazendo, não uma oferta, cada um vinha trazendo um cabrito, um cordeiro, cada um vinha trazendo um animal, e vocês ficavam do lado de fora, e só eu, o sacerdote, ia lá para dentro, para sacrificar esse animal, e dizer: Deus, perdoa o pecado deles que estão lá do lado de fora. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo veio, e o culto agora é do lado de dentro. O culto é dentro. É por isso que você é o sacrifício vivo. É por isso que você é chamado para conhecer pessoalmente e ser cheio da plenitude de Deus. Isso não se trata, queridos irmãos, de nada do que nós fazemos. Não significa que a plenitude de Deus se manifesta só nos retiros, só nos cultos. Quando Paulo está falando, ele está dizendo que por onde você ande, onde pisar a planta do teu pé, ali está um representante da plenitude de Deus no teu coração. Ei, Deus está chamando você nessa noite a pensar: Deus, eu quero infinitamente mais. Quando o infinitamente mais de Deus chega na tua vida, meu irmão, algo diferente vai acontecer. Lembra do Pentecoste? No dia de Pentecostes estavam 120 pessoas esperando a promessa que Jesus disse: não saiam de Jerusalém, esperem. E eles estavam ali porque eles criam numa promessa antiga dos antepassados, que a promessa de Joel vai se cumprir. E eis que quando eles estão ali, era um dia de festa, a festa judaica do Pentecostes, por isso foi convencionado o Pentecostes. E de repente Deus veio trazendo manifestações que vocês já conhecem, manifestações sobrenaturais. E aquilo foi mais do que eles esperavam, tanto que depois que tudo aconteceu, que faremos, irmãos? E o Espírito Santo possuiu Pedro e disse: arrependei-vos e cada um receba o dom do Espírito Santo, cada um seja batizado, cada um seja cheio, receba infinitamente mais, receba infinitamente mais, receba infinitamente mais. Essa é a palavra do Senhor sobre a plenitude, sobre aquilo que Deus está dizendo essa noite. Deus está dizendo: eu quero que você receba infinitamente mais. Mas na oração de Paulo ele chega no final, verso 19 e 20, é a mensagem dessa noite. Então vamos para a mensagem desta noite em nome de Jesus. Infinitamente mais. Paulo disse: olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, não podemos sair daqui esta noite sem compreender que o culto agora é em nós. Diga comigo: em nós. O Espírito Santo em nós. Todas as coisas que nós fazemos é em decorrência desse recebimento do Espírito Santo no dia da nossa conversão, e ele é dado completo. E então em nós, ele só não está operando mais, porque nós não temos nos esforçados para dizer: Deus, eu quero infinitamente mais. Você tem que desejar infinitamente mais. Eu quero infinitamente mais. Não é só dons.
Deus está dizendo: eu quero te dar mais, eu quero te dar mais amor, eu quero te dar mais perdão, eu quero te dar mais misericórdia. É o todo. Paulo, nessa carta, ele está dizendo exatamente como a igreja deve viver. Então tem gente que acha que infinitamente mais é só ter mais manifestação do Espírito. É importante, sim, mas não é só isso. Tem gente que acha que infinitamente mais é ter mais recursos, mais dinheiro para investir na obra. Isso é importante, mas não é só isso. Infinitamente mais é sempre estar orando a Deus que me dê saúde, prosperidade, bênção. Isso faz parte, mas o infinitamente mais de Deus é toda a tua vida, é todos os teus bens. O Espírito Santo vai dirigir a tua vida como um todo, e Ele vai derramar mais em você, à medida que você desejar. Deus, eu quero infinitamente mais. O mais do Senhor está disponível a você. O mais do Senhor está disponível para a sua igreja. O mais do Senhor está disponível para a tua saúde. O mais do Senhor está disponível pelo Espírito Santo que habita em você. Mas você precisa dizer: Deus, eu quero crescer em todas as direções. Eu quero crescer sendo guiado pelo Senhor. Eu quero crescer sabendo que o Espírito Santo não está mais do lado de fora. O Espírito Santo está do lado de dentro. Quando Jesus fala sobre dois caminhos, Jesus diz: escolha o caminho largo ou o caminho estreito. Jesus está falando sobre escolhas na tua vida. Jesus está falando sobre receber infinitamente menos ou infinitamente mais. Mas de fato Jesus não está apenas fazendo um jogo de escolha. Jesus está dizendo: eu quero mudar não só o teu caminho, eu quero mudar o teu destino é eterno, o destino da tua alma. Quando eu ando pelo caminho estreito, a Bíblia diz que é o caminho que conduz para a vida eterna. Quando eu estou no caminho largo, é o caminho que me conduz para a perdição. Por isso o destino da tua vida passa pelo desejo que você tem do infinitamente mais do Senhor. Fique de pé, e eu quero concluir com este salmo, o Salmo 24. O Salmo 24. Você lembra como foi o êxodo na libertação do povo hebreu do Egito? 40 anos no deserto, estão lembrados? O povo andava pelo deserto, eles reclamavam, murmuravam, Deus atendia. Eles diziam: Deus, nós queremos carne, nos trouxe para cá, Moisés, para morrer, era melhor ser escravo, mas tem carne no Egito. O Senhor mandava cordonizes aos montes pela manhã, e eles pegavam, faziam assado, comiam. Eles reclamavam, e o Senhor pela manhã, naquela neblina, Ele mandava o maná. Irmãos, tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que é você quem faz. O maná era Deus que mandava, mas eles tinham que obedecer à colheita. Recolham só para um dia, quem colhia mais estragava. Eram eles quem tinham que obedecer os mandamentos. Quando eles passaram 40 anos recebendo a bênção do Senhor, e diz a Bíblia que quando eles pisaram em Canaã, o maná cessou. Eis a terra que eu te prometi. Conquiste, produza, faça a sua parte. Deus já ofereceu infinitamente mais. Ele enviou Jesus, Ele ressuscitou Jesus, e Ele está assentado no alto e sublime trono, dizendo: creia, defina seu destino, receba o infinitamente mais. Aqui está um homem que tinha uma decisão.
Davi era um homem que caía em pecado, ele não era perfeito. Davi era um homem que errava ao cumprir as ordens do Senhor. Mas Davi era um homem transparente. Davi era capaz de dizer: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Deus me perdoa, porque o Senhor já me conhecia quando eu ainda estava sendo formado no útero da minha mãe. Deus. Mas aqui ele diz: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e eu procuro, eu decido, é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é que eu possa contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ele está dizendo: Deus, o que eu mais quero é uma conversão genuína no meu coração, de tal maneira que eu possa experimentar a tua graça, que eu possa viver na tua presença, que por onde eu andar, mesmo numa semana tumultuada, mesmo numa semana desafiadora, eu possa ter o refrigério da presença do Senhor sobre a minha vida. Mesmo que o meu casamento esteja passando por tumulto, eu quero experimentar, eu quero estar na presença do Senhor e experimentar a paz que excede todo o entendimento. Deus é o único que oferece o perdão, mas você é quem decide se recebe ou não o perdão. Deus é o único que promoveu o único meio de salvação em Jesus, mas é você, sou eu, quem decide receber ou não a salvação. Deus já te ofereceu infinitamente mais do que você pensa, mais do que você sente, mais do que você deseja. Ele apenas está dizendo: faça a sua parte, entregue o melhor que você tem, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é uma noite em que você pode decidir: Senhor, eu quero infinitamente mais da tua presença, eu quero experimentar o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso essa é uma noite de gratidão, uma noite de bênção. Meu coração tem sido mexido nesse final de semestre, porque cada vez que eu chego aqui, que eu olho, só faltam 489 dias e 700 discípulos ainda para alcançar 1000, e eu só vou fechar essa conta quando faltar um dia para o centenário. Porque, queridos, não alcançar o alvo não significa que você não teve vitória. A derrota é se você não vai à luta, se você não diz: Senhor, eu estou na batalha, Senhor, eu estou aqui para buscar, porque é o Senhor quem vai dar a vitória em nome de Jesus. É Ele que cumpre o propósito, mas nosso papel é fazer a nossa parte em nome de Jesus. Por isso, eu tenho sentido que Deus ainda tem muita coisa para fazer por nós, tem muitas bênçãos. Eu queria hoje à noite começar agradecendo ao Senhor por você que tem servido nessa igreja, por você que tem sido um servo fiel, justo, você que tem recebido e dado mais do Senhor. Eu quero orar pela liderança dessa igreja, líder de servos.